na lista de inscrição. Deputado João H. Campos votou com o partido na votação anterior. Senhora presidente, como todos sabem, prezado Zé Rocha, Soraya, semana passada a minha esposa foi vítima de um ataque covarde para tentar atingir o presidente Bolsonaro. Nós sabíamos que a imprensa não tinha muito limite, ou melhor, não vamos generalizar, uma parte da imprensa, prezado Gilberto, mas que seriam tão baixos, eu confesso que eu não imaginava. Vou relatar aqui, através de uma nota que eu escrevi, a covardia por trás dos fins que justificam os meios. A última edição da revista Época pertence ao Grupo Globo. Trouxe uma pseudo-reportagem sobre o trabalho desenvolvido pela minha esposa, Heloísa Bolsonaro. O jornalista João Paulo Sacconi, de 23 anos, mentiu durante mais de um mês, fazendo-se passar por uma pessoa em busca de ajuda profissional. Não se trata de um erro humano. Um mês. A reportagem da Época foi discutida, debatida e planejada. Houve um crime premeditado. O jornalista contou com o apoio do editor-chefe, Plínio Fraga, e da diretora de redação, Daniela Pinheiro, para mentir e para enganar de forma vil e covarde uma profissional que exerce legal e legitimamente a sua profissão. Um erro não dura um mês, prezada professora Daiane Pimentel. O objetivo da revista Época nunca foi prestar um serviço à sociedade, mas denegrir alguém cujo único pecado é ser casada comigo. O jornalista nunca teve qualquer interesse no trabalho da minha esposa. Sua intenção, avalizada, como já observei, pela direção da revista e pelos seus superiores, sempre foi arrancar uma declaração polêmica, uma confidência qualquer que servisse aos propósitos daqueles que não aceitam a eleição democrática e legítima de Jair Bolsonaro. De acordo com o capítulo 2 da conduta profissional do jornalista, do Código de Ética dos Jornalistas, o seu artigo 6º, inciso 8º, prevê: é dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Em seu capítulo 3º, da responsabilidade profissional do jornalista, diz o Código de Ética, em seu artigo 11, o jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em caso de incontestável interesse público e quando esgotada todas as outras possibilidades de apuração. Eu pergunto, que interesse público há na profissão da minha esposa? Apesar de incorrer em todas essas faltas, a revista Época emitiu no dia seguinte à publicação da matéria, afirmando que os jornalistas agiram dentro da ética e retidão da revista. E somente agora, 5 dias após os fatos, a revista emite nota dizendo-se equivocada, pois Heloísa leva uma vida discreta e não pode ser considerada uma figura pública. Nas palavras da revista, prezada deputada Manato, abre aspas, foi um erro de interpretação que só com a repercussão negativa da reportagem se tornou evidente para a revista. Fecha aspas. Não conseguiram prever que estavam fazendo uma canalice com a minha esposa. Além disso, não houve solidariedade, prezada presidente Soraya, dos grupos feministas com a minha esposa. Imaginemos a seguinte situação: você está na sua casa, recebe em sua porta uma pessoa que se identifica como policial. A pessoa tem identidade, usa uniforme, que por uma razão qualquer informa que precisa conferir alguma coisa dentro da sua residência. Você, uma pessoa de boa fé, permite a entrada e conduz a autoridade, que de repente é um marginal que lhe sequestra os seus filhos dentro da sua própria casa e lhe rouba os seus bens. O nosso sentimento foi semelhante. Heloísa foi enganada de forma vil e usada covardemente para que a publicação pudesse atingir o presidente da República e a mim, ambos eleitos democraticamente. Imaginemos, senhoras e senhores, que um militante de direita mentisse sobre a sua identidade e se passasse por um jornalista interessado em vasculhar a vida de qualquer um de vocês e suas famílias com o único objetivo de assassinar suas reputações. Qual seria o sentimento? Quais seriam as reações? O que João Paulo Sacconi fez incorre ainda em crime de falsa identidade,
segundo o artigo 307 do Código Penal, uma vez que ele se fingiu de paciente. A gente vai ter um encontro breve na Justiça, senhor Sacconi. Além disso, há ainda as figuras do coautor ou partícipe, de acordo com o artigo 29 do mesmo Código, pois, como já assinalei, ele teve o respaldo necessário dos seus superiores para produzir o conteúdo exposto em 13 de setembro na página da publicação. E além da página, ainda convidava para você assistir a matéria inteira comprando a revista física. O presidente da República tem dito e reiterado que liberdade de expressão é fundamental em qualquer regime democrático. E nós avalizamos isso. E vamos além. Quem sempre defendeu os meios de comunicação, quem sempre defendeu o controle dos meios de comunicação, foi a esquerda dita progressista. Seguiremos defendendo as liberdades, mas jamais aceitaremos injustiças. Há leis, regras, normas e aos costumes, aquilo que aprendemos a respeitar desde tenra idade, o que não está escrito, mas é observado de forma rigorosa. Não usamos a família para atingir adversários. O que a revista Época chancelou vulnera completamente toda e qualquer retórica de defesa das liberdades, pois, a exemplo do que temos observado nos últimos tempos, para alguns, os fins justificam os meios, mesmo que se valendo de práticas condenáveis. A minha mais completa e restrita solidariedade à minha esposa Heloísa pelo trauma que impactará o seu trabalho para sempre. Senhora presidente, como é que eu faço agora em casa, com a minha esposa sendo temerária agora de fazer os atendimentos, que ela nem fazia presencialmente?